Bom, então nós temos aqui o teste de perfilagem, né, que é um dos processos mais importantes na engenharia de petróleo, né, onde nós fazemos a medição da formação geológica em um poço de petróleo utilizando instrumentos de medição. Para isso, tem empresas que trabalham com fluxo monofásico, fluxo multifásico, né, então eu dei uma pesquisada e trouxe aqui um dos mais utilizados, que para fluxo monofásico é o perfil de temperatura, medição de fluxo, enquanto para o fluxo multifásico, além desses que eu acabei de falar, também utiliza-se o perfil de densidade e de capacitância. E aqui embaixo eu trouxe algumas imagens que eu achei no LinkedIn, que se remetem à perfilagem. Então tem o pessoal trabalhando na plataforma, tem até uma moça ali fazendo testes de perfilagem. Então são imagens públicas. Então a perfilagem ela é utilizada desde a perfuração do poço até a fase de monitoramento da produção. Então, como nós podemos ver aqui no canto inferior direito, todo esse equipamento ele é descido na sonda de perfuração, e ele também pode ser colocado, esses sensores, né, eles são descidos na sonda de perfuração e eles podem ser colocados, posicionados em vários locais diferentes no poço para medir cada coisa. Por exemplo, como nós podemos ver, nessa sonda de perfuração nós temos nêutrons, né, os sensores de nêutrons, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, vou falar um pouquinho mais. Também temos o teste de densidade, tudo isso com perfilagem. Fazemos o teste de raio gama e os testes de resistividade. Então, ela é usada principalmente para determinar, aqui eu trouxe alguns exemplos, a capacidade de produção do poço, a espessura das camadas das rochas, a profundidade desses reservatórios, a permeabilidade, a porosidade dessa formação geológica e também se tem gás, se tem água, a composição química, né, dos fluidos, daqueles hidrocarbonetos. E também é super importante porque ajuda a determinar se é viável, se é rentável aquele poço, se aquela produção vai ser uma coisa rentável, se vai ser necessário colocar mais poças injetoras. Tudo isso dá para descobrir com perfilagem. Algumas técnicas que eu trouxe aqui são perfilagem geofísica, e nessa técnica de perfilagem geofísica utiliza-se os testes de sísmica, o teste de magnometria e de gravimetria. Sísmica a gente vê bastante lá em geofísica, né, que a gente faz aqueles testes de sísmicas, o professor ensinou, deu o exemplo de vários testes, como são feitos, também isso aí medindo, né, as ondas sonoras para criar imagens do subsolo. Também temos o teste de magnometria, que seria para medir a magnitude, o campo magnético, né, daquele pedaço ali. Também temos a gravimetria, que seria para medir a gravidade. Também temos teste de poço aberto, que seria o caliper, né, que no caso ele mede o diâmetro. Então ele pode ser posicionado em várias partes e observar, e ele consegue detectar se aquele poço está sendo afundado, se ele está se estendendo, alguma coisa assim, se está mudando o diâmetro dele, né? Também temos o teste de pressão e temperatura, o teste de espectrometria de raio gama, que é aquele mesmo que nós vemos lá em Química Orgânica 2, né? Que nós conseguimos, a partir de ondas de rádio, descobrir quais são os compostos químicos que tem ali naquele fluido, naquela amostra. Então, também temos o teste de perfil de poço revestido, que mede a resistência, né? Mede as ondas sonoras também. Inclusive, esse aqui embaixo, que tem uns círculos aqui embaixo, é um teste sônico de perfilagem de poço revestido. Nós também temos a perfilagem de nêutrons, que mede se naquele pedaço tem hidrocarbonetos, naquela formação lá, a formação de hidrocarbonetos, né? Também temos a perfilagem de imagem, que seria os raios-x, os raios ultrassom, que é um pouco mais forte que o raio-x. E também um teste de tomografia, que na verdade ele utiliza o raio-x, mas seria mais para criar uma imagem 3D, como nós podemos observar aqui no lado inferior esquerdo. E também temos os testes de produção, o teste de perfilagem de produção, que talvez sejam os mais conhecidos, que são testes de vazão, né, para medir a vazão, a pressão do poço e a composição dos fluidos. Então, nós concluímos aqui, né, que
a perfilagem, ela é uma técnica fundamental na indústria de petróleo, fundamental, porque ela caracteriza os poços, as formações geológicas, ela determina a viabilidade, a rentabilidade daquele poço, daquele projeto, determina as características do fluido. Então, aqui na primeira imagem eu trouxe um exemplo de um perfil sônico. Na segunda imagem pequenininha aqui no meio eu trouxe o exemplo de uma perfilagem geofísica de caliper, né, que está medindo ali o diâmetro do poço. Aqui na terceira imagem é apenas uma moça geóloga trabalhando ali, também todas as imagens de LinkedIn. E a terceira eu não vou falar agora, porque eu me esqueci qual que é o teste de perfilagem. Bom, aqui eu trouxe algumas disciplinas que se relacionam com o nosso trabalho, né? O teste de perfilagem, ele envolve muita coisa. Então, o engenheiro, ele não tem que saber apenas de geologia ou de, sei lá, de cimentação, de poço. Ele tem que saber de fluidos, ele tem que saber o básico de fluidos, que seria a dinâmica dos fluidos, né? Colocamos aqui Mecflu, termo. Engenharia de poço, que seria, ele tem que conhecer o canhoneado para ele poder fazer os testes, ele tem que ter toda uma formação, né? Saber como é que funciona a cimentação, revestimento do poço. Engenharia de reservatórios também, que já é um pouco mais aplicada, né? Que seria o tratamento dos dados dos fluidos de petróleo mesmo, né? Também temos geofísica, né? A matéria que é super importante aqui, como nós já falamos. Muitos testes de perfilagem utilizam a base da geofísica, né? Como sísmica. Então, se a pessoa não souber, um engenheiro não souber geofísica, dificilmente ele vai conseguir analisar, fazer testes de perfilagem. Também trouxemos a matéria de instrumentação e medição de petróleo, que é extremamente importante. Também faltou fluidos de perfuração e completação. Geologia do petróleo. Então, pra gente analisar nossas rochas, né, ver se aquilo ali tem petróleo, se não tem, como que é as rochas, se vale a pena aquele poço, aquele trabalho. E é isso, minha parte era sobre perfilagem.